Galerinha do sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí, mais um vídeo aula nosso aí, tá? Pra gente completar esse nosso conteúdo. Sejam muito bem-vindos, espero que encontrem todos bem nesse momento aí de pandemia, tá? Relembrando que fique em casa e tomando os cuidados básicos aí, lavagem de mão com água e sabão e um álcoolzinho gel. A gente vai estar tomando mais medidas básicas para não correr o risco de nos infectarmos com coronavírus. Tá, crianças? É um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez, tá? Espero encontrar não só vocês, mas como todos os familiares bem. Antes da gente dar a entrada no nosso conteúdo de hoje, dia 15 de abril de 2020, que é vulcanismo, eu quero corrigir com vocês os dois exercícios do conteúdo passado. Exercício do dia 1º de abril e do dia 8 de abril. Então quero fazer essa correçãozinha com vocês aí, que é para a gente não ter, no decorrer do nosso conteúdo aí, a gente não acumular exercícios a serem corrigidos, beleza? Então vamos lá? 5 segundinhos aí para vocês pegarem o caderninho de vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Valendo, hein? Então vamos lá. No exercício do dia 1º de abril, eu pergunto para vocês, na questão número 1, um defina. Então, definição, eu quero que vocês definam para mim certas palavras. Vocês vão me dar a definição de acordo com o que eu expliquei e de acordo com o livro, com o slide, das palavras que eu peço para vocês. No caso aqui eu peço 3 palavras: crosta terrestre, manto e núcleo. Tudo bem? Então, a correção disso aí, vamos lá. Então, defina. Letra A, crosta terrestre. Aí, qual seria a definição de crosta terrestre? Nós vimos aí que as camadas da Terra se subdividem em crosta, manto e núcleo. E que a crosta ela se subdivide, a crosta terrestre ela se subdivide em continental e oceânica. Continental, parte de terra; oceânica, parte de água. Só que eu peço a definição disso aí. Então, fica mais ou menos assim a definição. É a camada mais superficial do planeta e onde vivem os seres vivos. Tudo bem? Então, a resposta da número 1, letra A, é a camada mais superficial do planeta e onde vivem os seres vivos, tá? Então, a gente vive na crosta terrestre. Tranquilo? É a camada mais superficial. Na letra B, eu peço para vocês a definição da palavra manto, tá? Manto é uma das 3 camadas de divisão da Terra aí. O manto pode-se dizer que é a do meio, e é a camada que se encontra entre a crosta terrestre e o núcleo. Essa é a definição para vocês do manto, tá? É a camada que se encontra entre a crosta terrestre e entre o núcleo, ou seja, ela está no meio, beleza? Então essa é a definição de manto. O terceiro item que eu peço para vocês, letra C, eu peço a definição da palavra núcleo, tá? Então, se nós temos a crosta terrestre, a mais superficial, o manto no meio, o núcleo é aquele que vai estar mais profundo, tá? E a definição que eu quero que vocês me deem é a camada mais interna da Terra, tendo formato esférico e composto basicamente por níquel e ferro, tá? Então essa é a definição de núcleo. É a camada mais interna da Terra, tendo formato esférico e composto basicamente por níquel e ferro. Beleza, crianças? Findamos aí a número 1 do dia 1º de abril, tá? Número 2, são perguntinhas, tá? Responda. Na letra A, quais são as divisões da crosta terrestre? Poxa, essa é muito fácil. As divisões da crosta terrestre, a gente vê que tem a crosta terrestre e ela se subdivide. E ela se subdivide em 2 partes. Uma que está no continente e outra que está no mar. Mediante a isso, como se subdivide a crosta terrestre em crosta oceânica e crosta continental. Beleza? Então essa é a resposta aí, essa questãozinha. Outra questão: o que faz com que um núcleo interno tenha forma sólida? Tá? O que é que faz com que o núcleo interno, ou seja, aquele que está mais no centro da Terra, tenha forma sólida? Tá? A gente sabe que lá embaixo as pressões são muito, né? Tem muita pressão naquela região. Então, qual seria a resposta dessa questão? As altas pressões desta região. Tudo bem? Então, essa questãozinha que faz com que o núcleo interno tenha forma sólida, as altas pressões desta região.
Na outra questãozinha aí, eu peço para vocês um diferencie. Diferencie em quilômetros a espessura da crosta, do manto e do núcleo. Essa questãozinha gerou um pouquinho de dúvidas para vocês, mas é questão interpretativa, tá? Se nós temos camadas, essas camadas têm profundidades, tá? Essas 3 camadas é a crosta, o manto e o núcleo, certo? Então, se ela tem profundidade, cada espaço desse da crosta para o manto, tá, é dividido em quilômetros. É justamente o que eu quero saber. A quilometragem dessa espessura do manto, perdão, da crosta para o manto e do manto para o núcleo, tá? Só que a crosta terrestre ela subdivide em duas, o continental e a oceânica. Então, a divisão da crosta em quilômetros se subdivide em continental e oceânica, tá? E a crosta continental, que é aquela que está no continente, a parte de terra, ela tem de 25 a 50 quilômetros de espessura, tá? 25 a 50 quilômetros de espessura. A crosta oceânica, aquela que está no oceano, ela tem de 5 a 10 quilômetros de espessura, tranquilo? O manto, que é aquele que vem depois da crosta, a parte do meio, esse manto ele tem até 2.900 quilômetros de espessura, a profundidade dele tem mais ou menos 2.900 quilômetros. E a parte mais interna, que é o nosso núcleo, tá? Nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Esse núcleo externo ele pode ter até 2.200 quilômetros de espessura e o núcleo interno, aquele que está mais no interior da Terra, até 1.200 quilômetros de espessura. Tá bom, crianças? Beleza? De boa isso aí, né? Outra questão, pergunta, do que o manto é formado? A parte do meio da crosta terrestre, do nosso planeta, a parte do meio, crosta, manto e núcleo. Do que esse manto é formado? Tá? Esse manto ele é formado por rochas derretidas, e essas rochas derretidas têm o nome de magma. Beleza? A resposta, magma. Outra questãozinha aí. Quais materiais constituem o magma? Então, do que é feito esse magma que se encontra no manto? Ele é constituído de rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio. Tá? Então, esse magma ele é formado de rochas ricas em ferro, magnésio e cálcio. Tudo bem? Outra questãozinha aí, pessoal, questão que eu pergunto assim para vocês. Em qual parte da camada terrestre resultam fenômenos como terremotos, tsunamis e vulcões? Tá? A gente sabe que o terremoto, o tsunami ou o vulcão, ele parte de um ponto, tá? Ele parte de um ponto. Esse ponto, nós vimos aí na aula passada, que é o hipocentro ou foco, e chega até a superfície, que é o seu epicentro, tá? Então, se ali acontece naquilo ali, ele não acontece na crosta terrestre, ele acontece um pouquinho mais profundo, tá? E logo abaixo da crosta terrestre nós temos quem? O manto. E é justamente nesse manto que se forma, esses fenômenos naturais aí, tá? Terremotos, tsunamis e vulcões. Outra questão. Responda ao que se pede no esquema abaixo, tá? Na questãozinha aí, eu peço para vocês, indique as estruturas representadas pelos números 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aí esses números 1, 2, 3 e 4. O 1 está bem no centro, o 2 um pouco fora, o 3 mais para fora e o 4 fora, em distância do núcleo, tá? Então, esse número 1, o que seria esse número 1? Ele estaria classificado como núcleo interno, tá? O número 2 como núcleo externo, o número 3 como manto inferior e o número 4 como manto superior. Beleza, pessoal? Molezinho isso aí, tá? Dentro das explicações, dentro do conteúdo, dentro dos slides, a gente vimos bastante isso aí. Na letra B, deu um pouquinho de trabalho, porque teve que fazer o desenho. Eu falo assim para vocês, pinte de amarelo o núcleo interno, laranja o núcleo externo, marrom o manto inferior, vermelho o manto superior, de azul os oceanos e verde os continentes, tá? Então não sou muito bom de desenho, mas eu tentei fazer. Meu desenho ficou mais ou menos aqui, ó. Núcleo, tá? Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior,
manto superior, tá? De azul, os oceanos e de verde, os continentezinhos. Tá bom, pessoal? Então, o meu ficou mais ou menos isso aí, tá bom? Tá dando para ver bem aí? Beleza? Show de bola! Então, crianças, com essa última questão aqui, ficou corrigido os exercícios do dia 1º de abril, tá? Vamos à correção agora do dia 8 de abril. O dia 8 de abril, que foi o nosso segundo vídeo aula, tá? O dia 8 de abril, na número 1, eu responda, eu pergunto para vocês, o que é a litosfera? Tá? Então, a gente já saiu daquela camada profunda do interior da Terra e estamos subindo um pouquinho. Eu pergunto, o que é a litosfera? Tá? Então, a litosfera pode-se dizer que é como se fosse a parte de fora do planeta, tá? A parte que a gente pisa, onde a gente vive. Então, é a camada mais rígida do planeta. Então, a definição de litosfera é a camada mais rígida do planeta. E na letra B, eu dupliquei essa pergunta com palavras diferentes. Na letra A eu pergunto o que é litosfera e na letra B eu peço a definição de litosfera. Então, a resposta da letra B é a mesma resposta da letra A. É a camada mais rígida do planeta. Tudo bem? Letra C. Como se chama a porção líquida do manto? Repetindo aí a questão essa questão aí é do conteúdo anterior, do dia 1º. Então, como se chama a porção líquida do manto? É chamada de quê? Chamada de magma. Tudo bem? Outra questão, letra D. O que ocorre nas regiões de limite das placas tectônicas? Então, olha só, nós vimos lá durante o nosso conteúdo que nós temos lá várias placas que subdividem o planeta. Essas placas é como se fosse o encaixe de um quebra-cabeça. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, o que ocorre nas regiões de limite das placas tectônicas? Ou seja, onde uma plaquinha dessa vai se encontrando com a outra. O que acontece nessa região de limite? Tá? Nessa região de limite, resposta: as atividades geológicas mais intensas do planeta, como terremoto e vulcanismo. Então, é a partir desse limite, dessa região de limite das placas tectônicas, onde acontece aí terremotos, onde acontece vulcanismo, tá bom? Número 2. Observe o mapa das placas tectônicas da página 232 e responda ao que se pede, tá? Então, na letra A, vocês têm que estar com o mapinha aí na mão, quais placas são cortadas pela linha do Equador? Então, se vocês olharem lá no mapinha da página 32, aí nós estamos fazendo aí, pegando um linkzinho aí com geografia, tá? Então, se a gente vê isso aí no mapinha da página 232, tá lá. Quais placas são cortadas pela linha do Equador? Então, nós temos lá, cortadas pela linha do Equador, aquela linhazinha do meio, nós temos a placa de Nazca, a placa sul-americana, a placa africana e a placa indo-australiana. Tá? Então, a resposta dessa letra A: placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana e placa indo-australiana. Letra B. Quais placas são cortadas pelo meridiano de Greenwich? Aí já mudou, tá? Meridiano de Greenwich. Qual placa é cortada por esse meridiano? Aí nós temos lá, cortada pelo meridiano de Greenwich, nós temos a placa euroasiática e a placa africana. Tá bom, crianças? Isso aí a gente já consegue perceber muito bem naquele mapinha lá. Letra C. Placa arábica e placa de Nazca são cortadas por quais trópicos? Então, no meio nós temos a linha do Equador e em cima e embaixo da linha do Equador nós temos esses trópicos, tá? Por exemplo, a placa de Nazca ela é cortada pelo trópico de Capricórnio, tá? A placa de Nazca pelo trópico de Capricórnio e a placa arábica pelo trópico de Câncer. Tudo bem? Pegamos um linkzinho aí com geografia, beleza? Número 3. Responda as perguntas relacionadas aos terremotos. Aí na letra A, eu pergunto para vocês, o que é terremoto? A perguntinha a gente vê sempre aí, terremoto aparece na televisão, terremoto em cidade tal, terremoto em país tal. Então, o que são terremotos? Terremotos nada mais são que vibrações que ocorrem na superfície terrestre e têm origem nas atividades tectônicas do planeta. São vibrações que ocorrem na superfície terrestre
e tem origem nas atividades tectônicas do planeta. Olha que interessante, tá? Estamos falando de placa tectônica, então ali que acontece, a partir dali que acontece o terremoto. O ponto onde se iniciam a ruptura e o deslocamento das rochas é conhecido como, tá? Então, num terremoto, o ponto onde se iniciam a ruptura, tá? Onde as rochas se rompem, e o deslocamento dessas rochas é conhecido como, isso é bem lá no fundo, é onde inicia o terremoto, tá? Então, onde o terremoto se inicia é chamado de hipocentro ou foco, hipocentro ou foco, tudo bem? Outra questãozinha, o que é epicentro? Muito fácil também, né? Epicentro é o ponto na superfície terrestre localizado diretamente acima do foco. É o ponto na superfície terrestre localizado diretamente acima do foco. Então, isso que é o epicentro, tá? Então, ele está acontecendo aqui em cima. Aqui está o foco, o hipocentro, tremeu, aqui em cima a gente vai sentir essa vibração, tá? Então, aqui em cima é o epicentro, tá? Aí uma questãozinha que gerou certa dúvida para vocês também, que eu coloquei de propósito, tá? Isso aqui é questão para quem prestou atenção na explicação, nos slides, e leu um pouquinho lá no conteúdo. Isso aqui é uma questão que a gente pega para ver quem leu o conteúdo. Eu pergunto para vocês, qual a diferença de hipocentro para foco? Tá? Existe alguma diferença, crianças, de hipocentro para foco? Não, então não tem nenhuma diferença. Existia diferença se fosse epicentro para hipocentro ou epicentro para foco. Tá? Agora, de hipocentro para foco, não, que é a mesma coisa. Tá? Número 4. Responda. Como se chamam os cientistas que elaboraram a escala que permite identificar a magnitude de um terremoto? A magnitude é a força de um terremoto. Tá? É a capacidade que ele tem de ser destrutivo ou não. E teve cientistas que elaboraram essa escala. Um terremoto é medido por escala. Tá? Teve cientistas que elaboraram. O nome dele, o primeiro deles é Charles Francis Richter e o outro é Benno Gutenberg. Tá? Então, Charles Francis Richter e Benno Gutenberg foram os cientistas que elaboraram essa escala. E como se chama essa escala? Essa escala está associada ao nome de um deles, que é o nome de Charles Francis Richter. Ela se chama escala de magnitude Richter. Escala de magnitude Richter. Tudo bem? Na número 5 aí, para fechar, marque a opção correta. Quando o epicentro de um terremoto se localiza no mar, como ele é chamado? Então, olha só, o epicentro desse terremoto aconteceu no mar. Aí, no mar começou como é chamado? Tsunami? Richter ou maremoto? Tsunami não, porque a tsunami ela só tem esse nome quando a onda chega no continente. Richter é a escala que mede o terremoto. Então, quando um terremoto acontece no mar, ele é chamado de maremoto. Tá? Letra B. Quando uma onda gigante atinge uma área costeira, ela recebe o nome de maremoto? Não, maremoto é justamente o que acontece devido a esse terremoto. Terremoto, se fosse na Terra, sim. Então, uma onda gigante, quando ela atinge a área costeira, é chamada de tsunami. Tá? E a letra C e última, quando um terremoto é classificado como muito pequeno, sua escala é de 2 a 2,9, de 4 a 4,9 ou de 3 a 3,9. Tá? Então, a resposta disso aí eu botei lá para vocês no slide, essa definição, então tá lá. Quem dá uma olhadinha é só fazer a comparação. Então, muito pequena, ele é classificado como 2 a 2,9. Beleza, crianças? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que nós vamos falar de vulcanismo, deriva continental e tectônica de placas, beleza? Mas vamos começar de vulcanismo. Então, é um conteúdo se assemelhando ao outro, então um complementa ao outro. Então vamos lá, vulcanismo. No interior da Terra, há altas temperaturas e pressões, nós vimos isso aí, lá tá essa temperatura, inclusive essa alta temperatura lá no magma faz ele, no núcleo faz ele ser sólido ou líquido. E pressões. Sob essas condições ocorrem manifestações como o extravasamento do magma, tá? e de outros materiais para a superfície terrestre. Tá? Então, se tem muita pressão, se você está num lugar que tem muita pressão,
algo que tem ali tende a sair, tá? E quando isso acontece no interior da Terra, é chamado de extravasamento do magma. Essas ocorrências são conhecidas como vulcanismo. Se o que sai desse interior, o que sai desse local é o magma, tá? Isso é chamado de vulcanismo. Tudo bem? Aí nós temos aí, ó, um exemplo do vulcão em erupção. Primeiro detalhe, nós temos a câmara magmática, que é onde esse magma se acumula até ele extravasar, tá? Pelo cone, saindo aqui pela chaminézinha, tá? Chaminé, que é o local onde ele sobe, chaminé secundária, o cone, que é o formato do vulcão, e a cratera, tá? Então tá aqui, ó, câmara magmática, onde o magma se acumula, chaminé, que sobe, chaminés secundárias, tá vendo? Que a partir da chaminé, aqui nós temos as chaminézinhas secundárias, tá? O cone, que é a base do vulcão, pode-se dizer que é o formato dele, e a cratera, de onde isso sai. Se sai fogo, sai algo quente, incandescente, nuvens de cinzas e gases. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui nós temos aí uma maquete, vamos dizer assim, de um vulcão. Processos que fazem parte de uma erupção, tá? Então nós temos alguns processos, alguns acontecimentos que fazem parte de uma erupção. Em algumas regiões, logo abaixo da crosta terrestre, aqui, algumas regiões, temos aqui a crosta terrestre logo abaixo, formam-se as câmaras magmáticas. Olha aqui, ó, bem grande aqui uma câmara magmática. Locais onde o magma se acumula. Então esse magma está vindo, está crescendo, muito quente. Lá a pressão do interior do planeta, lá do núcleo, vai fazendo ele subir. Depois a gente vai ver isso aí em tectônicas de placas. Tá? Então ele se acumula num lugar. Onde é isso aqui? Nessa câmara magmática. Em algum momento, a pressão vai ser tanto, o magma vai ser tanto, que ele vai ter que sair por algum lugar. Tá? E por onde ele sai? Pelos vulcões. Tá? Então aqui, ó, em algumas regiões, logo abaixo da crosta, temos aqui a crosta, tá? Formam-se as câmaras magmáticas. Locais onde o magma se acumula. Então já vimos aqui. Beleza? O aumento da pressão interna da câmara magmática faz com que o magma e os gases existentes nessa região subam até a superfície terrestre, através da fenda ou da abertura do vulcão, ocorrendo a erupção vulcânica. Aí eu botei até aqui uma animação para vocês aqui, para vocês verem. A câmara magmática, ela começa a se encher, o magma vai subindo, saindo pelos cones secundários, pelas chaminés secundárias, tá? Até chegar na cratera e sair. Ali saem os gases, sai a própria, aí já não é mais magma, tá? Quando ele sai aqui pela chaminé, pela cratera, e deixa de se chamar magma e passa a se chamar lava. Essa lava já sai junto com as cinzas e acontece aí as tormentas que a gente já viu aí, né? Ou como um vulcão pode ocasionar, tá? Essa animação mostra legal para vocês como isso aí está acontecendo, uma erupção de um vulcão. A pressão é tanta aqui na câmara magmática que ele tem que extravasar, tem que sair por algum local. Quando o magma atinge a superfície terrestre, ele passa a ser chamado lava, não é larva não, tá? Lava. Juntamente com a lava, gases, vapores e cinza podem ser lançados na atmosfera terrestre. Tá? Tem aí relatos aí de que esse chamado de cogumelo de cinza que sai desses vulcões, tem uns que atingem até 20, 25 metros de altura. Tá? Então você tem aí algo bem alto, a pressão, para vocês terem noção da pressão e da força que tem um fenômeno natural dessa magnitude, vamos dizer assim. Tá? Então justamente com a lava, gases, vapores e cinzas podem ser lançados na atmosfera terrestre. Tá bom? O cone vulcânico é a estrutura geológica que se forma em torno de uma cratera. Olha aqui, ó. Estrutura geológica que se forma em torno de uma cratera. Aqui é a cratera. Então aqui é o cone vulcânico. Tá? Botei essa imagem, que é uma imagem bem bonita. A gente tem uma noção do que é isso aí. Em torno de uma cratera vulcânica e resulta da acumulação dos produtos emitidos durante a erupção vulcânica. Isto é, uma elevação de forma cônica resultante da acumulação de materiais liberados durante uma erupção. Ou seja, há milhões de anos atrás, essa cratera ela era plana, onde nós temos aí as placas tectônicas.
Então, conforme esse magma vai saindo, que a lava entra em contato com a temperatura mais fria, ela se solidifica, se transformando em rocha. E conforme ela vai descendo, vai formando esse cone vulcânico. Tá? É a partir disso aí que os cientistas estudam a formação de rochas vulcânicas, que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas também. Tá? Então, o cone vulcânico nada mais é que o material que restou, vamos dizer assim, que saiu de erupções passadas, que erupções que aconteceram anos atrás. E toda atividade vulcânica tem os tipos de erupções. Então aqui, ó, atividade vulcânica. O que é uma atividade vulcânica? Quando o vulcão entra em erupção. E quando ele entra em erupção, existem os tipos de erupções. Tem aquela erupção que é calma, tem aquela erupção que é um pouquinho nervosa, e tem a erupção que é a mistura da calma e da nervosa, imagina, tá? Então, quando essa erupção é aquela mais tranquila, mais calminha, ela é chamada de erupção efusiva. É aquela erupção que até sai a lava, sai uma fumacinha, um trabalho sísmico, porém não um trabalho assim muito grandioso, que vai causar um impacto, vamos dizer assim. Erupção explosiva é aquela que o vulcão ele libera lá com toda a força, lá, o material, gases, tudo. Tá? E a última é a erupção mista, que é a mistura dessas duas erupções. Tá? No próximo aqui a gente vai ver a definição delas. Olha só, tipos de erupções vulcânicas. Nós temos as efusivas, as explosivas e as mistas. Tá? As efusivas são calmas, os cones são baixos e construídos com camadas de lava sobrepostas, ou seja, uma lavinha sobre a outra. Ela pode-se dizer que ela não chega no ponto final dela. A lava é muito fluida e os gases libertam-se suavemente. Um exemplo de um vulcão que geralmente entra em erupção, a erupção dele é classificada como efusiva, é o Kilauea. Tá? Erupções explosivas, são as perigosas, vamos dizer assim, libertam grande quantidade de cinzas. A lava é viscosa, tá? É uma lava assim mais grossa, e os gases libertam-se com dificuldade, o que origina explosões. O cone é alto, a lava pode solidificar formando um cone arredondado ou em forma de agulha, que tapa a cratera, provocando enormes explosões. Então você tem a impressão, o troço tem que sair, o troço é bem sólido, é bem grosso, vai causar explosão, tá? E exemplo de vulcões aí que são desse tipo, nós temos o Monte Santa Helena, tá? E um outro tipo de erupção são as chamadas erupções mistas. Caracterizam-se por períodos alternadamente efusivos e explosivos. Uma hora ela é calma, outra hora ela é explosiva. Lembra que eu falei que é a mistura? O cone tem camadas alternadas de piroclastos, ou seja, explosões, e lava solidificada. A lava apresenta diferentes graus de gases e de viscosidade. Um exemplo, o vulcão Etna. Beleza, pessoal? Então ficou bem definido aí para a gente as diferenças de erupções, tá? Nem todos os vulcões encontram-se em atividade. Muitos deles se formaram em erupções que ocorreram em épocas passadas e atualmente estão inativos. Eu botei aqui para vocês uma imagem do que já foi um vulcão. Tá? Falam que aqui em Nova Iguaçu nós temos um vulcão, porém estudos geológicos mostram que as rochas presentes na cratera, no local onde tem a cratera desse vulcão, não se classifica como rocha vulcânica. Tá? Então tem a lenda de que tinha um vulcão aqui em Nova Iguaçu, porém estudos científicos estão dizendo que não. E aí? Onde a gente fica? Vamos ficar com a lenda ou vamos ficar com o estudo científico? Fica a critério de cada um. Beleza? Deriva continental, tá? Um conteúdo complementando o outro. Deriva continental, vamos lá. Há milhões de anos, os continentes formavam apenas um continente. Na época, os continentes eram uma coisa só. Ao longo do tempo, esse continente teria se fragmentado, suas partes se afastado uma das outras. Essa teoria ficou conhecida como deriva continental. Há milhões de anos, os continentes formavam apenas um continente. Era uma coisa só. Ao longo do tempo, esses continentes teriam se fragmentado e se afastando, tá? E suas partes se afastando uma das outras. Essa teoria dessa fragmentação que aconteceu com esses continentes é chamada de deriva continental. Tudo bem?
Fatos que comprovam a deriva continental. O que a gente pode acreditar que há milhões de anos atrás a África estava junto com a América do Sul? Tá? Existem evidências que comprovam isso aí. Tá? Vamos lá. Primeiro deles, fósseis do réptil Mesosaurus brasiliensis, olha o nome dele, Mesosaurus brasiliensis, que viveu há cerca de 250 milhões de anos. Foram encontrados no sul da América do Sul, lá no sul da nossa América, aqui onde nós vivemos, e no sudeste do continente africano. Ora, se o troço é brasileiro, como é que você teve fóssil desse réptil lá na África? Tá? Então, isso são evidências que há milhões de anos atrás os continentes eram juntos. Análise de fósseis encontrados na Antártica mostrou que alguns dos seres vivos que viveram nessa região eram muito semelhantes aos encontrados na África e na América do Sul. Olha aqui embaixo, a Antártica aqui embaixo, a América do Sul e a África. Então, em algum momento já foi uma coisa só, e se fragmentou. Tá? Então, isso aqui são fatos que comprovam a ideia aí que os continentes eram uma coisa só. Tá? Então, aqui ó, um exemplo de como, pelo menos, o africano e o americano, de como eles eram e como está hoje. Ah, tá só um bizu, tá, pessoal? Então, se a Terra tem um formato esférico, né, vamos dizer assim. Então, se uma hora você está aqui, isso vai se afastando, uma hora eles vão se encontrar novamente. Vai acontecer? Sim, pode acontecer, até porque ele está se movimentando. Só que bota anos aí até isso acontecer. Tá? E essa deriva continental, quando esses continentes eram uma coisa só, tá? Quando nós tínhamos continentes que eram uma coisa só, esse continente era chamado de Pangeia. Olha aqui, ó, todos os continentes numa só situação. Quando ele começou a fragmentar-se, mas não completamente, ele deu nome, assim, vamos dizer, a outros continentes, um chamado de Laurasia e um de Gondwana, ou Gondwana, como alguns falam. Tá? Então aqui nós temos a Eurásia, a norte da América, a América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália. Porém, ele se fragmentou ainda mais, que é o mundo que nós vivemos hoje, o mundo moderno. América do Norte, América do Sul, Antártica, África, Índia e a Europa. Tranquilo? Então, foi se fragmentando. Tudo isso aqui é o que os cientistas chamam de deriva continental. Tá? Então, a Pangeia, quando eles eram uma coisa só, era definido como um único continente, chamado de Pangeia. Tá? Laurasia e Gondwana. Há cerca de 220 milhões de anos iniciou-se a fragmentação da Pangeia em duas partes. Olha, começando a se fragmentar. Quando se fragmentou, você teve a Laurasia e a e a Gondwana. Ok? E com isso acontecendo, formou-se os continentes atuais. Tá? Em seguida, houve a divisão da Laurasia e da Gondwana, continuando essa fragmentação. Ah, professor, então quer dizer que os continentes podem se fragmentar ainda mais? Há cientistas que acreditam que sim, outros que não. Outros acreditam que em um certo tempo ele vai se encontrar novamente ao fazer essa volta ao redor da Terra. Tá? Então nós temos aí o nosso mundo atual, tranquilo? E como isso aí está com a formação aqui dos continentes, tranquilo? E tem aí também a teoria da tectônica de placas. Alguns estudos da década de 1940 sugeriram que as rochas do fundo oceânico eram mais recentes do que aquelas presentes na crosta terrestre continental. Olha que interessante, alguns estudos da década de 40 sugeriram que as rochas que nós chamamos lá no fundo do oceano eram mais recentes do que aquelas presentes na crosta terrestre continental. Poxa, como se a Terra se formou mais ou menos junto, nós vamos ver isso aí. Para explicar a formação dessas rochas oceânicas, pesquisadores sugeriram um modelo conhecido como teoria da tectônica de placas. Então, teoria da tectônica de placas. Tectônicas de placas, a partir de um tectonismo, ou seja, de uma erupção, formou-se essas placas. Tá? Teoria da tectônica de placas. Vê se vocês conseguem ver aqui umas setinhas. Está vendo aqui que nós temos umas setinhas? Ou seja, bem lá no fundo, quanto mais próximo do núcleo, esse magma, vamos dizer, esse material, ele é muito mais quente. E se ele é muito mais quente, a pressão é muito maior. Então, se ele é muito mais quente, ele tende a subir. Então, quando ele sobe, quando ele chega aqui, ele encontra um magma mais frio.
Ora, se ele encontra o magma mais frio e ele é quente, conforme ele sobe, ele empurra o magma frio para baixo. Então, é um movimento circulatório a todo momento. O quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. O quente sobe, o frio desce. A todo momento. A esse círculo do quente para o frio e do frio que vem para o quente, a gente chama de corrente de convecção. Ora, se na Terra acontece o vulcanismo, aqui no fundo do mar também pode sair lava. E se a lava que sai aqui forma o cone, aqui também, quando ela se encontrava com a água, ela preenchia aquele local de onde ela saía através dessas fendas, chamado de fossas oceânicas, preenchia aquilo ali, e o magma se solidificava, se transformava em rocha. Tá? Com isso, eles acreditavam e falam que a teoria da tectônica de placas acredita que as rochas oceânicas são mais novas que as rochas que nós temos aí na deriva continental comum. Tá, crianças? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Tranquilo? Semana que vem, dia 22, nós vamos falar de rocha e o solo, beleza? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá? Se cuidem, estejam bem. Beijo no coração de vocês. Tchau!